Olá, pessoal. Eu sou a Renata Carvalho, sou auditora de controle externo aqui no TCU e coordeno o projeto Integrar atualmente. Eu vou contar para vocês nesse vídeo um pouco da visão geral e das informações principais para ter um conhecimento sobre o projeto. Então, a primeira coisa é a gente identificar qual é o problema que nós estamos enfrentando, e foi o principal motivador desse nosso projeto. Então, a primeira coisa que a gente percebe, é uma coisa que é difundida em vários setores no nosso país, é que a gente percebe duplicação de esforços, sobreposição e fragmentação. Isso acontece em dois setores, tanto no setor de fiscalização, que é a nossa esfera de atuação aqui, sistema de tribunais de contas, mas também na entrega das políticas públicas, que é principalmente realizada pelo Executivo. No caso da fiscalização de políticas, a gente tem entre tribunais de contas e a gente percebe uma dificuldade de ter uma visão sistêmica, porque os problemas são muitas vezes localizados e aí vistos na esfera de atuação de cada um desses tribunais. Os trabalhos às vezes são similares, realizados em estados diferentes, por exemplo, mas eles não têm uma coordenação que acontece entre eles. E os planos às vezes não são baseados também em indicadores e em evidências para fundamentar as decisões. No caso da entrega de políticas, a gente vê tantas vezes desperdícios de recursos por falta de coordenação entre os vários níveis de governo. E as obras inacabadas são exemplos que a gente vê diariamente aí nos noticiários, e a questão da competição que às vezes acontece no lugar de uma colaboração que deveria existir entre entes federados. Para isso eu quero dar um exemplo para vocês da questão da competição, olhando para o sistema educacional brasileiro. A gente está organizado entre a educação básica e superior, esse é um exemplo muito simplificado do que é a educação no Brasil, mas nesse slide eu quero apenas ilustrar a questão da diversidade e da separação de competências entre estados, União e municípios. Nesse slide você percebe que existe uma sobreposição de competências no ensino fundamental. Significa que tanto municípios quanto estados têm competências para ofertar a educação no ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. Nesse ponto, o que acontece com alguma frequência nos nossos municípios e nas escolas é que, em vez de haver um regime de colaboração entre estados e municípios, ocorre uma competição em que tanto o município quanto estados querem concorrer para ter maior quantidade de alunos em suas escolas e aí com isso obter mais recurso para ofertar o ensino. Então esse é um problema que a gente percebe na entrega da política, e isso o cidadão é que acaba sendo a vítima disso, que não recebe um serviço de maior qualidade. E no caso dos tribunais de contas, a gente fez no âmbito do projeto, no ano de 2019, a OCDE, que é o nosso parceiro externo dessa cooperação técnica, elaborou um questionário para os TCs. Nesse gráfico, nesse mapa, vocês percebem quantos tribunais participaram, foram 25 dos 33, e a gente identificou por meio desse questionário uma série de problemas que estão relacionados àquele ponto de fragmentação, duplicação e sobreposição de esforços. Então a gente tem alta concentração em auditorias de conformidade, então com uma visão que às vezes pode ficar restrita ou um pouco mais estreita em relação à dimensão do problema que a gente está enfrentando, uma diversidade na estrutura dos tribunais de contas, então isso é apenas um dado descritivo, né, que a gente tem uma diversidade dentro do nosso cenário do sistema de controle externo, uma coordenação que está concentrada nas auditorias coordenadas pelo histórico que a gente teve, mas não tem uma coordenação sistemática que se estende ao longo do tempo, que se sustenta ao longo do tempo. E além do mais, a gente tem um planejamento que muitas vezes não faz uso de indicadores para fundamentar as decisões e às vezes recebe influências que podem prejudicar a qualidade dessa escolha do que seria mais importante ou mais estratégico fiscalizar naquele momento, né? Então, diante desse quadro de problemas apontados, a gente pensa em qual é a situação e qual é a solução que a gente pode dar, e a gente já entra um pouquinho no que o projeto pode oferecer. A nossa atuação, sistema tribunais de contas, ela está focada, enfim, na nossa capacidade de fiscalizar.
nós não temos a capacidade de modificar diretamente a atuação do executivo, dos gestores públicos. Então, a nossa função é, por meio do controle externo, a gente induzir melhorias. Então, nesse caso, o projeto está muito centrado em fortalecer a nossa atuação coordenada e estratégica, para assim a gente conseguir induzir uma melhor governança multinível e oferecer, e para que assim os governos possam oferecer melhores entregas para a população. Então, o nosso objetivo do projeto é a gente desenvolver uma metodologia que vai permitir os tribunais trabalharem de forma mais estratégica e coordenada, justamente para enfrentar esses problemas. E o foco é na seleção de ações de controle que tenham maior risco e maior potencial de impacto. Então, a gente tem um escopo bastante delimitado, uma metodologia para selecionar, e nós escolhemos o campo da educação para ser o nosso foco primeiro de atenção, para a gente conseguir estudar o problema e depois, em outro momento, conseguir estender isso para outros setores de políticas. Dito de outra forma, o que nós queremos fazer é trabalhar em 3 grandes frentes, né, ou 3 elementos que precisam coordenar e precisam, enfim, estar numa engrenagem que funciona muito adequadamente. O planejamento integrado, então esses planos que a gente quer construir por meio desse método vão fortalecer a nossa rede colaborativa e nós vamos usar metodologias e abordagens comuns para poder fundamentar as nossas decisões. Então, a ideia é a gente conseguir organizar esses 3 elementos de forma combinada para conseguir aprimorar o sistema de controle externo no que tange aquelas ações que envolvem mais de um nível de governo. Em relação aos atores envolvidos no projeto, nós temos basicamente 4 grupos de pessoas atuando nesse projeto. Os tribunais de contas brasileiros são o grande ator, o grande executor desse projeto. Nós estamos agora com 33 tribunais de contas envolvidos. O projeto começou com um grupo reduzido, justamente para passar por uma etapa de aprendizagem, de construção, e agora a gente tem essa fase de todos os tribunais envolvidos para consolidar o aprendizado e realmente implementar as ferramentas. A Tricom e o Instituto Rui Barbosa são nossas entidades de representação. O Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico da Educação, trabalham na articulação e na interlocução entre os tribunais de contas, e a OCDE tem o papel de ator externo, nosso parceiro externo, e que nos apoia na fundamentação, nas melhores práticas, pela experiência que eles têm com outras entidades de fiscalização superiores e que nos trazem também toda a expertise do que seria o mais interessante e mais adequado de incorporarmos ao nosso sistema para que a gente funcione melhor. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de visão geral sobre o projeto, com informações globais sobre como a gente se organizou para solucionar os problemas. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!